Sem piscar, hein? Vamos lá. Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com um gestor de grande competência. Hoje, mais uma vez, chamei uma gestora, né, que eu adoro chamar mulher aqui, porque a mulher é que domina o mundo, né? Então a gente vai trazendo as mulheres aqui para mostrar como é difícil em dobro, né, ser gestor dentro desse país sendo mulher. E já vou apresentá-la, a Tatiane, e vou soltar a palavra para ela. É com você, Tatiane. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. André, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência na área da cadeia farmacêutica. Eu me formei em 98, fiz farmácia e bioquímica na Unesp Araraquara e logo ingressei numa farmácia de bairro, né? Como muitos farmacêuticos que eu conheço iniciam na carreira através da farmácia. E eu pude ter um crescimento na minha carreira através de muita dedicação, de muito estudo, e consegui aí passar por alguns escopos, né, dessa cadeia. Então, eu tive a oportunidade de atuar em uma transportadora, em operadores logísticos, também fui responsável técnica de um aeroporto e atuei também na indústria farmacêutica, além de uma atuação também numa importadora de medicamentos. Então, posso dizer que eu tenho uma experiência prática e teórica, porque eu também, há 12 anos, eu dou aula para pós-graduações na área de logística farmacêutica, de sistema de gestão da qualidade, vigilância sanitária, em especial também a área de logística reversa, sustentabilidade. Então, tivemos algumas dores, né, como você disse, em relação às equipes propriamente ditas, né, porque nós temos que ter a missão também de desenvolver pessoas. Então, nós inicialmente passamos por algumas escolas, eu tive a oportunidade de transitar em empresas de pequeno, médio e grande porte, empresas familiares, e isso traz uma experiência. Então, há 25 anos, eu atuo na cadeia farmacêutica e aprendo bastante com os alunos, porque quando você passa o seu conhecimento teórico e principalmente prático, os alunos vêm com as dúvidas da vida real, então isso é uma troca, né? Então, por este motivo, eu penso que me fortaleceu bastante nas experiências. Eu sempre quis trazer alguns exemplos também práticos dessa cadeia, em especial exemplos relacionados a boas práticas, a mapeamento de processos, a questões também da cadeia fria, como que funciona toda essa logística de transporte ativo, transporte passivo, de que forma os medicamentos, especialmente, devem ser movimentados, manuseados, e o que isso tem a ver com a farmácia industrial? Eu costumo falar nas aulas de onde vêm os insumos, né? De onde vem a matéria-prima para ser trabalhada e chegar até as residências, aos hospitais, às clínicas. A gente observa, né, que muitos insumos e materiais, eles vêm de origem externa, eles vêm de importação. Vide a pandemia que
nós tivemos aí alguns equipamentos, inclusive, que tiveram que ser importados, além de materiais, insumos médicos bem, como que eu posso dizer, básicos, né, na atenção farmacêutica, na área de saúde pública, que são máscaras, toucas, enfim. Então, isso me deixou um pouco impactada, porque nós temos um potencial muito grande no Brasil, temos bastante profissionais capacitados e nos vimos aí vendidos. Na verdade, praticamente o mundo depende de insumos da China, da Índia, e aí, diante desse cenário, isso também, os insumos farmacêuticos, eles vão ser manufaturados na indústria farmacêutica através de muitas normativas. Então, nós temos as normativas de importação e exportação, nós temos as normativas de boas práticas de fabricação de medicamentos, e dentro desse ambiente, nós temos que seguir alguns regramentos, como, por exemplo, controlar esses materiais, passar esses materiais através do laboratório de controle de qualidade, não só esses insumos, mas também as embalagens que são utilizadas para invase ou até mesmo blistagem desses medicamentos. Temos que nos ater às especificações desses materiais, como, por exemplo, temperatura, umidade, nos materiais que requerem esse controle. Temos que verificar também a quantidade que será utilizada, por exemplo, numa pesagem, o que nós vamos fazer com a outra quantidade de insumos, como que vão ser tratados até que sejam novamente requeridos. Tem uma infinidade de processos que também, em relação à capacitação dos profissionais que manuseiam essas matérias-primas, além também da qualificação e validação dos processos, e, em especial, também produtos in vitro que nós podemos receber aí para pesquisas, para aplicação de testes. Então, nesse cenário, eu tive a oportunidade de receber diversos tipos de materiais, como eu comentei aqui, sêmen bovino, em especial no aeroporto recebíamos cargas alimentícias, flores, frutas, pescados, até mesmo obras de arte a gente chegou a receber, além, obviamente, dos produtos perigosos. Então, muitas vezes os insumos farmacêuticos também são produtos perigosos, né? Tem essa classificação perigosa. Então, desde a entrada desses materiais até a utilização na indústria e todo o planejamento também de distribuição, né, da logística de distribuição, isso tem que ter uma sincronicidade muito robusta para que a gente não tenha impactos com a qualidade, a integridade, a segurança, a eficácia desses medicamentos. Uma coisa também bastante importante que eu não atuei diretamente é a logística de pesquisa clínica, né, de ensaios clínicos. Então, antes de pensar também na comercialização ou até mesmo na fabricação desses materiais, desses produtos propriamente ditos, nós temos que ter aí uma criticidade com a logística de pesquisa clínica.
E nós tivemos aí um desenvolvimento muito significativo na pandemia a respeito desse tema. Da minha experiência, em especial, eu posso dizer que, em relação às boas práticas farmacêuticas, seja de armazenamento, distribuição, transporte, dispensação, o que voga hoje é a análise de risco. Então, claro, se a gente for pensar em qualidade, nós partimos, né, o histórico da qualidade o início foi, na verdade, através de inspeções, e hoje a gente chegou numa qualidade total que nós podemos falar a respeito também da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, chegando a patamares, a padrões internacionais. Então, desde a criação da Anvisa, né, em 1999, se nós observarmos hoje, tivemos um avanço bastante significativo em relação a agendas regulatórias, em relação à agência, o setor regulador, ouvir bastante o setor regulado através das consultas públicas. Então, falar de farmácia industrial a gente falar também do contexto da cadeia farmacêutica, e não esquecendo dos assuntos regulatórios, obviamente, e de um tema também muito importante que nós estamos discutindo, que é a questão ambiental. Então, se a gente for pensar na logística reversa, nós passamos também pelo escopo, na verdade, do ESG, que, na verdade, eu tenho ouvido mais o termo ASG, para a gente ter um pouco mais de aderência em relação à questão ambiental. Então, nós temos aí uma cadeia bastante dinâmica em relação às regulações, às atualizações, e temos também um elemento bastante importante, que, na verdade, faz parte de todo esse contexto, que é a qualificação, seja a qualificação de fornecedor, seja a qualificação da embalagem, do transporte, todos os players aí dessa cadeia farmacêutica passam pela qualificação, porque isso tem um impacto significativo no risco à saúde pública. Então, todos esses pontos são bastante relevantes, desde da fabricação fora, desde da importação desse produto até o atendimento expresso num hospital, ou até mesmo uma entrega numa farmácia, ou até mesmo uma clínica. Então, estes elementos, é óbvio que o que é preconizado nas boas práticas de fabricação, nós temos aí uma extensão às outras partes da cadeia. Não esquecendo que, se a gente falar de mercado farmacêutico, todos esses estabelecimentos devem ter a presença do farmacêutico, porque é uma área privativa desse profissional, e, nesse sentido, nós também garantimos a capacitação adequada, né, para todos esses processos, pois essa área ela é bastante... tem bastante especificações, se a gente for pensar não só na legislação farmacêutica, mas a gente também pode pensar na legislação de segurança do trabalho, a legislação do Ministério do Trabalho, a legislação também das questões das plantas fabris e também das plantas
seja de uma distribuidora, de um operador logístico, de uma transportadora, tudo isso existem requisitos que devem ser seguidos, sanitários em especial, para que o produto tenha a tratativa adequada desses estabelecimentos também. Muito bem, muita coisa, né? Eu achei interessante essa parte aí, quando você falou da questão da qualidade e da tratativa dentro dos aeroportos, né? A gente, pensando também com aquele viés do direito penal, né? O tanto de produto ilícito, né? Que pode também transitar dentro dessa atividade, como que é feito, né? Todo esse traslado e como diferenciar, né? Você está trabalhando com um produto farmacêutico e ele é muito similar, às vezes, a um produto ilícito ali, uma cocaína, que seja. Aí como que vai tratar isso aí, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou garantir que, não, realmente esse produto aqui é um produto farmacêutico, né? Daí fiquei, né, vislumbrando aqui como que era esse seu trabalho para identificar, opa, realmente isso aqui vai para a indústria, viu? Vai para Na o produto de verdade, remédio. é um trabalho em conjunto. Uhum. Nós temos uma regulamentação, a RDC 346, ainda de 2002. Ela teve uma atualização pontual, mas trata-se das boas práticas nesses recintos, né, na questão aeroportuária e portuária. Obviamente que nós temos também a liberação desses materiais, desses insumos, através de outras legislações da Receita Fazenda, e também nós temos as inspeções da Anvisa, né? E se for um insumo que envolva outro tipo de órgão anuente, como por exemplo o MAPA, IBAMA, todos esses órgãos também são requeridos aí nessa inspeção. Ocorre que nós estamos tendo aí uma modernização e diminuição dos tempos de liberação das cargas. Se a gente for pensar no passado, quando a gente via diversas cargas no pátio, né, dos portos, dos aeroportos, aguardando aí as inspeções, hoje nós já temos aí um cenário bastante positivo. Obviamente, cabem melhorias, mas tudo isso, toda essa liberação vai depender do risco do material e também da classificação dele. Então, do ponto de vista da Receita Fazenda, se a empresa já tem um histórico, digamos, uma ficha limpa, é óbvio que ela vai ter uma liberação um pouco mais contínua, né? Isso não impede da Receita solicitar uma inspeção, mesmo porque nós temos aí a amostragem. Estou com a campainha. E agora? Quer ir lá atender? Só um minutinho. No aeroporto, né? Isso. Tá. Em relação a essas drogas ilícitas, nós temos o apoio também da polícia. Na verdade, é uma operação um pouco à parte, claro, por questões de segurança e sigilo. Nós, no aeroporto, temos esse acompanhamento
já de quadrilhas e também movimentações suspeitas, mas em relação a esses IFAs, caso esses produtos estejam devidamente documentados, eles serão analisados posteriormente pelo detentor, né, ou o detentor dessa carga, ou quem está fazendo aí essas tramitações do COMEX, né, na verdade. Entendi. Eu citei isso porque tinha uma normatização que a Bosch solicitava para a gente, que tinha a ver com essa negociação de comércio exterior, né? E tinha toda uma burocracia, até de enviar gravações de como que a gente paletizava o produto, de havia uma câmera ali no local onde era feito, né, o processo de embalagem, tudo porque poderia ter o risco de colocar, por exemplo, entre os produtos que a gente estava exportando, colocar um pacote ali de droga ali, né? E aí a gente ter, participar desse contexto de tráfico de drogas aí. E aí tinha que ter toda uma legislação, uma regulamentação, requisitos a serem atendidos ali, e na época até houve um declínio, né, do contrato para essas regiões que solicitavam esse tipo de atendimento, né, logístico em particular, né, se eu não me engano era, se fosse para atendimento na Europa, de exportações para a Europa. Aí, como o Mercosul não exigia isso, outras regiões ali no América Central não exigia, eu falei, então declinou daquele posicionamento, porque teria que ter um investimento muito alto em manter câmeras infravermelho, mudança de layout de estoque, tudo. Daí o diretor, né, na época, ele declinou daquele contrato para mandar para a Europa, só manteve os para Mercosul e região. Uhum. Mas é interessante, bastante peculiaridade, né, que a gente encontra dentro do processo industrial farmacêutico com a logística aí que também você comentou bastante, é bem interessante, né, do processo também, né, de como armazenar, né, todos os produtos farmacêuticos. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica onde a gente tinha quatro armazéns distintos. A gente tinha a câmara fria, onde ela ficava armazenada tudo, as polpas e os extratos concentrados. Elas tinham que ficar armazenado a uma temperatura abaixo de zero. Daí tínhamos um estoque refrigerado só, que era onde ficavam os extratos líquidos, e depois um armazém convencional, né, com controle de temperatura só para temperatura ambiente, que era onde ficavam as plantas, né, que seriam beneficiadas, e as embalagens que ficavam, né, de certa forma ali para não correr risco de incêndio, alguma coisa assim do tipo. Mas aí dentro da logística de uma indústria farmacêutica a gente tinha já várias condições de armazenagem, né? Sim, existem algumas faixas. Nós temos aí os produtos termoláveis, que pela definição da RDC 430 agora, né, bem comentada, é a faixa que é abaixo de 8 graus, então todo produto que tiver a faixa abaixo de 8 é considerado um termolábio, e temos algumas faixas também, por exemplo, de 15 a 25 graus, temperatura ambiente, né, de 15 a 30 graus, com salvo flutuações aí diárias, né? E a gente precisa verificar se
a criticidade desses materiais estarem aí expostos a temperaturas acima de 30 graus, qual é a especificação da carga e também a área de armazenagem específica para essa carga. Então, segundo a legislação das boas práticas, por exemplo, que a gente está comentando de fabricação, o produto ele também vai entrar em quarentena, assim como a matéria-prima. A matéria-prima ela vai precisar ser liberada pelo controle de qualidade para ser utilizada, né, nessa fabricação, e o produto acabado também vai passar por uma liberação. Então, será necessário ter aí a área de quarentena, que, se a gente for pensar na indústria farmacêutica, é uma área física, e se a gente for pensar, por exemplo, numa operação logística, se o seu sistema tiver a validação, você pode utilizar aí uma quarentena eletrônica, onde você não tem uma área separada de quarentena e dependendo da posição do porta-pallet, né, da posição pallet, você pode ter produtos liberados e bloqueados. E na indústria, no almoxarifado dessa indústria, nós também temos que prever aí algumas áreas específicas, como, por exemplo, se você trabalhar com um produto sujeito ao controle especial, que é da portaria 344 de 98, será necessário ter uma área de armazenamento com acesso restrito e também com algum sistema, que não precisa ser chave, pode ser um sistema biométrico, e que você tenha aí um controle de que colaboradores poderão transitar nessa área. Uhum. Poderemos ter produtos expirados, produtos vencidos. Então, é importante que esse sistema, que no caso o WMS, ele sinalize as datas que são parametrizadas aí pela empresa, antecipando essa expira, né, desses produtos. Então, existem diversas formas aí de controlar esses processos, desde que esse sistema, né, seja validado e ele proporcione esse controle de estoque, assim como efetuar os inventários, né, para verificar o quantitativo dos materiais, dos materiais auxiliares críticos, insumos, embalagens, para realizar essa fabricação. Essa parte aí já é uma parte que muito da minha experiência, né, de fazer a programação de produção, identificar o que tem no estoque, se ele está com qualidade para a gente seguir a produção ou não, é algo que me traz uma nostalgia. E a gente não comentou, né? Na verdade, até esse insumo farmacêutico, essa matéria-prima chegar na indústria, qual o modal que foi utilizado? A gente observa que o modal marítimo, a partir da pandemia, tem sido bastante utilizado no material farmacêutico, né? Nas cargas farmacêuticas. Mas, dependendo da criticidade, obviamente, o modal aéreo será contemplado, né, nesse processo decisório de escolha do modal. Então, se você tem uma produção
e sua matéria-prima demora para chegar no território nacional, né, para ser desembaraçada, isso vai ter um impacto na produção e, posteriormente, no desabastecimento do mercado, se essa matéria-prima também já chegar expirada, que se você não tiver um controle adequado dessas operações, isso pode acontecer. Tem isso também, né? Além do tempo de trânsito muitas vezes ser longo, se você pega um canal vermelho, já passa mais um tempo ali parada no porto. E que condição que ela vai ficar armazenada no porto, né? Também a gente às vezes foge do controle. Você pode dizer até melhor para a gente como funciona a partir do ponto que deu o canal vermelho. Ela vai ficar no pátio. O pátio é refrigerado, não é? Né? Como que vai ser tratada aquela mercadoria que até então, até o desembaraço dela, foi contratado uma sistemática, uma logística de controle de refrigeração, por exemplo. Deu canal vermelho. O, a, a Receita Federal tem sistemática, tem um armazém refrigerado para manter essa carga em condição. Então, tudo que é de se acompanhar também, né? Por exemplo, eu observei, né, na prática, que a infraestrutura dos portos, aeroportos, em especial os portos de entrada de produtos farmacêuticos, até mesmo sinalizados pela legislação, vou dar um exemplo, Porto de Santos, na verdade, o aeroporto de Guarulhos, né, Internacional de Guarulhos, Viracopos, enfim, todos esses recintos alfandegados, né, primários, eles possuem a estrutura de câmaras frias, eles também possuem até mesmo certificações internacionais atualmente alcançadas. Então, eu observo um desenvolvimento bastante interessante, onde, se nós tivermos qualquer problema com a carga, além da qualificação de embalagens que as importadoras já trazem, né? Na verdade, que essa carga já vem acondicionada, nós também poderemos utilizar essas câmaras frias, essas áreas climatizadas, e também muitas cargas vêm já com envirotainers, né, que são mini geladeiras, digamos assim, que podem ser mantidas, né, através de eletricidade ou até mesmo através de baterias. Entendi. Não, realmente, bacana. Não, assim, não, mesmo sendo um especialista em logística, é uma área que eu não conheço. Aí, como a gente tem sempre a aprender aí, e realmente, né, faz sentido você manter o container refrigerado, tal. A gente exporta carne também, né? Como que chega carne em condição? Imagina trafegar lá no 3 meses, vai chegar lá na China, lá vai chegar o quê? Vai chegar só fungos, chegar podre o negócio. Mas é interessante, realmente, a gente... E é simples, né? Você vê aqui, é só ligar um cabo ali, ó, tá ali. O container tá Desde que você continua tenha refrigerado. cabos suficientes, É, né? Porque tem muita concorrência, assim, tem uma movimentação intensa, né, de cargas alimentícias, farmacêuticas, mas a gente também tem áreas dedicadas para nossas cargas, digamos, farmacêuticas. e aí vai o que você comentou, né, da eficiência desse processo também, né, Tatiana? Quanto mais rápido for, né, o desembaraço, tudo, precisa ser. Claro que a gente não pode deixar de fazer uma inspeção meia boca, né? Fazer por fazer para desembaraçar rapidamente e liberar a carga. Mas aí a gente tem que desenvolver técnicas, ferramentas, sistematizações que sejam, garantam, né, que
esse material realmente já vem com uma pré-análise, com um órgão certificador anterior, depois, como você citou, um órgão certificador posterior. Na verdade, o certificado de análise da carga, ou até mesmo outros documentos que envolvam o transporte aéreo, por exemplo, IATA, ANAC, que documentos são requeridos, e além da carga, nós também termos aí a certificação da área aeroportuária e portuária, né? Dos ambientes ali de processo, né? Sim. Bem interessante mesmo, a logística farmacêutica. Exatamente. E a gente precisa observar, né, quem vai realizar a contratação do transporte para entrega, seja num recinto alfandegado secundário ou até mesmo diretamente no fabricante, ou até mesmo no operador logístico que ele qualificar. Sim, não, realmente bastante. E assim, se faz necessário todo esse tipo de controle pela via, por se ter as vias negativas, né, do processo, né? Talvez se a gente não tivesse tanta gente querendo traficar o negócio, droga, a gente não tivesse que manter toda essa estrutura tão robusta, né, para manter não só toda essa qualificação aí, mas também o tipo de logística nosso. Como o produto farmacêutico, o insumo, ele é muito visado, então a estrutura de segurança dos portos e aeroportos deve ser diferenciada também, assim como o transporte rodoviário, né, que nós temos também, as cargas são bastante visadas, no caso dos roubos, né, onde a gente pode observar que a concentração se dá na Dutra, na Bandeirantes, na Anhanguera, Fernão Dias, algumas rodovias aqui, em especial da área sudeste, né? É que é o maior centro consumidor, né? Então toda a distribuição acaba sendo realizada aqui, 80% da distribuição acaba sendo realizada aqui, então as E a fontes. gente, na verdade, é um assunto meio polêmico, porque nós também tivemos algumas ocorrências de invasão nos aeroportos, né? Então, isso também impacta na segurança das cargas, em especial cargas controladas, até mesmo cargas explosivas, corrosivas, inflamáveis, que também são utilizadas para manufatura. Realmente a gente nem chegaria nesse ponto, né? Mas por não ter, né, esse histórico, mas aí a gente trazendo aqui, como você falou, da explosivo, já remeteu já o que? Já os atentados, já, né? Como que isso funcionaria, toda essa sistemática em países onde nós temos essa dificuldade, como os Estados Unidos, alguns países de porta de entrada na Europa mesmo, como está funcionando, né, na Rússia hoje. Então a gente fica imaginando, né, como que é a logística de tudo isso aí, e o risco, né, realmente, de ter até, bom, você conhece muito mais do que eu, as explosões espontâneas, né, quando você tem os próprios produtos químicos, eles reagem, né, e acabam gerando algum risco espontâneo, Na verdade, incendiar, né, alguma coisa são do as tipo. incompatibilidades, né, das cargas, que no caso das cargas químicas, a gente tem uma tabela de incompatibilidades e também as companhias aéreas têm a sua, o seu, na verdade, o capitão, né, o comandante, ele tem lá no NOTOC dele toda essa
essa tabela com essas incompatibilidades, o que ele pode ou não embarcar, o que vai sofrer alguma contaminação ou até mesmo explosão. Então, o setor aéreo, ele é um dos mais seguros do mundo, né? Então, só que pode existir aí algum incidente, e isso deve ser acompanhado aí pelas autoridades policiais, e também pelos operadores, né, que caso vejam algo suspeito, que eles sinalizem, né, para que a gente evite aí algumas tragédias. Sim. Eu imagino que todo tipo de controle, todo tipo de deve ser as mais avançadas possíveis, né, para manter o maior nível de serviço, né, dentro dessa atividade logística, dentro de um sistema aéreo, né. Para isso tem os procedimentos, né, não só nesse ambiente, mas já trazendo para as boas práticas, para a área industrial, para a área de logística, na terceirização logística também, na logística de distribuição, todos esses ambientes precisam estabelecer aí esses procedimentos, onde são desenhados os fluxos, onde é importante também estabelecer os indicadores de desempenho e também realizar uma análise crítica, né, uma análise de risco dessas possíveis não conformidades e desvios. Sim. No caso da indústria alimentícia, farmacêutica, não se admite, né, o risco, né? Então a gente vai buscar sempre por um risco zero. E é o que quando eu trabalhava em indústria automotiva, eu falava assim, ó, eu vim de uma indústria farmacêutica. Então lá a gente não podia errar. Aqui vocês também têm que trabalhar com esse conceito, que não pode errar. E na verdade, o conceito hoje é a gente mapear a prioridade, na verdade, dos riscos, assim, o que é mais crítico, o que é de médio risco, de baixo risco, a gente precisa ter esse mapeamento, porque a gente sabe que nas operações elas são passíveis de erro, né? Principalmente na logística, onde nós temos processos bastante manuais frente à automação, que hoje o que voga é a automação. Porém, se a gente for pensar em todas as empresas, né, que a gente tem no Brasil inteiro, muitas ainda trabalham com processos manuais. Seja na transportadora, que eu acredito que seja um setor bastante vulnerável nesse aspecto ainda, mas nós também temos empresas bastante robustas que, inclusive, trabalham aí com robôs, né? Com toda a automação mundial, propriamente dito, mas se a gente for ver, em sua maioria, ainda um picking, se a gente for falar de um fracionamento, a gente vê muito mais pickings manuais do que automatizados. Ou a gente pode ver também sistemas híbridos na indústria farmacêutica e na logística farmacêutica, mas a mão de obra ainda precisa ser bastante desenvolvida e essa transição também para a automação a gente vê com olhos bastante próximos, né, da operação. É importante, por se tratar de um produto de alto valor agregado, ainda suporta, né, o investimento em automação, né? Então a gente trata de esse mundo farmacêutico, né, com ainda
com todas as deficiências, mas ela ainda está bem acima de todo e qualquer ramo que a gente for tratar a logística em si, né? Se a gente for buscar por outros ramos de atividade, tem empresas que são de grande porte que ainda trabalham sem qualquer tipo de sistema de separação de pedidos. Trazendo um exemplo, eu trabalhei na terceira maior indústria de baterias do país, onde se separava pedido com uma prancheta e uma caneta Bic, né? E nós tínhamos assertividade de 99,5% Olha, das entregas, né? Era a filosofia do sangue, suor e lágrimas. o sangue, né? Mas não Mas, pode errar. mas, assim, é uma coisa importante também, porque implantar um sistema com um nível de mão de obra que ainda é bastante resistente também causa um impacto significativo, né, nas operações. Então, nós temos que ter aí uma equipe bastante coesa, né, e consciente que a mudança vai acontecer e que eles precisam também ter essa colaboração para que a gente consiga aí implantar ou até mesmo alterar o sistema, porque você pode ter um sistema, ele não é tão assertivo e você validou esse sistema. E aí a alta direção fala, olha, nós vamos mudar o sistema, o ERP, por outro ERP. Então, quer dizer, essa mudança de cultura também e sabendo que esse novo sistema terá que ser também validado, isso é bastante desafiador, mesmo porque envolve aí controle de mudança, que é um dos requisitos fundamentais nas boas práticas farmacêuticas. E isso não adianta você ter a maior tecnologia, o melhor sistema, sem o devido treinamento da equipe, né? E também que ela seja devidamente sensibilizada para essas mudanças. Realmente requer, né, tudo que eu acabo sempre falando aqui nos vídeos, treinamento, capacitação, desenvolvimento técnico, né? E assim, as tecnologias, elas têm que colocar na cabeça de todos assim que as tecnologias não vêm para tirar emprego de ninguém, elas vêm para melhorar o nosso emprego. A gente vai evoluir, né, com a tecnologia, você vai deixar de varrer o chão para separar um pedido, ou vai deixar de separar um pedido para você controlar, né? Atividades né? repetitivas, né, não terão mais Terão mais. espaço, né? Uhum. E complementando o que você está comentando, André, em relação ao senso crítico do colaborador, né? Porque eu já conheço algumas, assim, tive a oportunidade de trabalhar em algumas operações onde existem colaboradores que não querem progredir ou se desenvolver. Alguns estão acostumados a fazer aquela movimentação da carga e ponto. Outros não. Outros já buscam um diferencial, já procuram algum curso, e essas pessoas vão ser os agentes de mudança, né? Porque quando tiver uma implantação de uma tecnologia na sua atividade, você vai precisar ter senso crítico e capacitação para conduzir aquela operação. Então, para quem trabalha repetitivamente, essas pessoas estão fadadas a perder realmente o seu posto de trabalho. Então, de certa forma, a tecnologia, a automação, ela vem para, digamos, separar o joio do trigo, né? É claro que nós sabemos que a logística por histórico, ela é braçal, né? Ela é braçal, não é nem manual, ela é braçal,
E ela tá evoluindo, claro, alguns setores mais do que outros, mas eu observo que colaboradores, funcionários, né, que tem pessoas que não gostam desse termo colaboradores, terão que buscar se atualizar, trabalhar bastante com as tecnologias de informação, saber dessa linguagem para trabalhar com essas operações, em especial essas operações críticas, medicamentos de alto custo que não podem aí ter aí alguns impactos logísticos, até por conta, né, de termos aí possíveis desabastecimentos e rupturas, né? Sim. Muito bom, Tatiane. Acho que deu para a gente aprender bastante coisa, passar no canal aqui. Você conseguiu ficar mais calmo? Cê... tá gravando, né? Tá, tá sim. Então, mas assim, é bom você cortar uma. Começa do meio. Uhum. Não, ficou jóia. É assim Na mesmo. verdade, tá. Eu vou finalizar. Obrigado mais uma vez por todo a sua disponibilidade e seu conhecimento repassado aqui no canal. E até uma próxima. Tá ok.